Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Lucas, capítulo 9, versículos 18 a 22. Aconteceu que Jesus estava orando à parte e os discípulos estavam com ele. Então perguntou-lhes: que dizem as multidões que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros Elias, outros que algum dos antigos profetas ressuscitou. Jesus, porém, perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Ele, porém, os advertiu expressamente para que não dissesse isso a ninguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e ao terceiro dia ressuscitar. Esta é a palavra do Evangelho de Lucas. Minha saudação e meu abraço para todos vocês, amigos ouvintes, que estão participando junto conosco deste momento de oração aos pés de Jesus de Nazaré. Lucas diz que ele estava rezando e seus discípulos estavam junto com ele. Assim nos sentimos nós aqui neste momento. Nós junto com ele. E ele nos ajudando a voltar a nossa mente e o nosso coração ao Pai. Com o Espírito Santo aqui juntos, que nos anima, que transmite a sua paz, que nos ajuda a descansar um pouco nessa correria da vida, correria às vezes não tanto física, quanto muitas vezes mental, espiritual, quando não temos sossego, às vezes tantos pensamentos ruins, negativos dominando a nossa cabeça. Deixa tudo isso de lado por alguns minutos e você vai ver como você vai se sentir fortalecido com Ele. E vocês viram como Jesus, voltando-se para os seus discípulos, faz aquelas perguntas. Aliás, aquela pergunta: o que o povo fala de mim? E depois de ouvir a resposta, ainda lhe pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Os três primeiros evangelhos recolhem esta pergunta dirigida por Jesus a seus discípulos na região de Cesareia de Filipe. Para os primeiros cristãos, era muito importante recordar sempre de novo quem estavam seguindo, como estavam colaborando em seu projeto e por quem estavam arriscando a vida. Quando nós ouvimos hoje esta pergunta, tendemos a pronunciar as fórmulas que o cristianismo foi cunhando ao longo dos séculos. E dizemos: Jesus é o Filho de Deus feito homem, o Salvador do mundo, o Redentor da humanidade. Basta pronunciar estas palavras para converter-nos em seus seguidores? Será que é suficiente isso? Infelizmente,
Trata-se muitas vezes de fórmulas aprendidas em idade infantil, aceitas de maneira mecânica, repetidas de forma leviana e afirmadas mais que vividas. Confessamos Jesus por costume, por piedade ou por disciplina, mas vivemos frequentemente sem captar a originalidade da sua vida, sem ouvir a novidade do seu chamado, sem deixar-nos atrair por seu projeto, sem contagiar-nos com a sua liberdade, sem esforçar-nos por seguir sua trajetória. Adoramos Jesus como Deus, mas Ele não é o centro de nossa vida. Confessamo-lo muitas vezes como Senhor, mas vivemos de costas para Ele, sem saber muito bem como Ele era e o que queria. Chamamo-lo Mestre, mas nos comportamos como membros de uma religião e não como discípulos seus. Paradoxalmente, a ortodoxia de nossas fórmulas doutrinárias pode dar-nos segurança, dispensando-nos de um encontro mais vivo com Ele. Há cristãos muito certinhos, que vivem uma religiosidade instintiva, mas não conhece por experiência o que é nutrir-se de Jesus. Sente-se proprietário da fé, mas não conhece o dinamismo do Espírito de Jesus de Nazaré. Não devemos enganar-nos. Precisamos, cada um de nós, colocar-nos diante de Jesus e deixar-nos olhar diretamente por Ele e ouvir do fundo de nosso ser suas palavras. Quem sou eu realmente para vós? A esta pergunta responde-se mais com a vida do que com palavras bonitas. E esta é a nossa reflexão de hoje, do Evangelho de Lucas.